Jornal da Rede Alesp. E vamos de mais entrevista no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Agora a gente vai conversar com a Fátima Braga. Ela é presidente da ABAME, Associação Brasileira de Amiotrofia Espinhal. E a Fátima fala sobre a isenção do ICMS para o medicamento de tratamento da AME. Bom dia, Fátima. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Melissa. Bom dia, Guga. É uma honra recebê-la aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar um pouquinho, sobre essa vitória que nós tivemos aqui no Parlamento Paulista em relação aí à isenção do imposto, para esse medicamento tão importante para combater essa doença. Com certeza, foi uma grande vitória e a gente está tentando replicar esse bom exemplo de São Paulo a outros estados do Brasil. Interessante. Agora, explica detalhadamente como funciona, a doença. É importante que a gente esclareça, quais os sintomas, como a gente consegue diagnosticá-la ela com precisão, e aí a gente vai entrando na questão do medicamento. Pois não. Então, a atrofia muscular espinhal, conhecida como AME, que é a sigla da doença, é uma doença genética que causa a morte de algumas células específicas do nosso sistema nervoso, conhecidas como neurônios motores. A maioria dos neurônios, eles estão localizados na medula espinhal e controlam o movimento dos músculos, principalmente das pernas e dos braços, e também outros músculos, os que nos ajudam a respirar, a comer, por exemplo. Fátima, você falou sobre replicar essa iniciativa de São Paulo. Como que tem sido feito nos outros estados? A gente sabe que São Paulo tem uma importância muito grande aí por ser o maior parlamento do Brasil, o maior da América Latina. E aí eu queria saber como é que tem funcionado com relação a outros estados. Você acha possível, por exemplo, que uma criança que não... que seja, por exemplo, sei lá, do Espírito Santo, que não tem ainda essa isenção de ICMS, ela venha para São Paulo para solicitar por meio do estado de São Paulo para ter essa isenção aqui, ou vocês vão procurar outras alternativas aí para ajudar também pessoas que não estão em São Paulo? Olha, a gente transferir um paciente, de domicílio, falando de um paciente com AME, é muito complexo. Uhum. A AME, principalmente a AME tipo 1, que é a forma mais grave, logo nos primeiros dias de nascido, nos primeiros meses, essa criança tem falência respiratória. Então, ela precisa de auxílio de um respirador para sobreviver. Então, transferir essa criança de domicílio é muito mais complicado, porque em algum momento ela vai ter que voltar para o domicílio original dela, que no caso é o estado dela, e isso vai trazer prejuízos. O que a gente entende é que os estados que aderirem ao CONFAZ, eles podem sim isentar esses 17% de ICMS e, com isso, fazer com que esse medicamento diminua cerca de 100 a 150 mil reais por ampola, por caixinha, por aplicação. Agora, quais são os outros tratamentos que são indicados para a AME? Olha, hoje nós temos no Brasil, no mundo, 3 medicamentos para a AME. No caso, o primeiro medicamento foi o Spinraza, o segundo o Zolgensma e o terceiro o Risdiplam, que acaba de ser registrado pela Anvisa aqui no Brasil. Então, hoje nós temos 3 medicamentos para o tratamento da atrofia muscular espinhal. Agora, desses 3 medicamentos, todos têm um custo assim tão alto quanto este que nós tivemos aqui no estado de São Paulo, a isenção do ICMS?
Olha, todos têm um custo alto, falando de uma doença degenerativa grave que acomete pessoas das mais várias classes sociais, mas o medicamento mais caro do mundo continua sendo o Zolgensma, que é uma terapia gênica e que hoje, para nós aqui no Brasil, o tratamento chega a ser 12 milhões de reais. Nossa. Agora, como que é possível, né, a gente analisando aí o mundo, né, as autoridades e também as políticas públicas deixarem o medicamento chegar a um custo tão alto? Não parece uma coisa fora de proporção? Você só me permite uma parte, Guga? Pois não. Fátima, o Guga acabou de perguntar para você sobre esse custo ou esse valor que chegou o medicamento. É só um país que fabrica ele? É possível, por exemplo, que outros países possam ter essa oportunidade de fabricar o medicamento e, de repente, diminuir esse custo? Olha, essa quebra de patente, ela pode acontecer, mas quando a gente fala de uma tecnologia de ponta, de primeiro mundo, e falando a nível de Brasil, que é o nosso país, e que não investe muito em pesquisa, é praticamente impossível quebrar a patente de medicamentos como, por exemplo, o Zolgensma, que é a primeira terapia gênica para tratar a AME, entendeu? Então, assim, quando eles passam pelos processos, primeiro pela Anvisa de registro, depois vai para a precificação, que é a CMED, um órgão ligado à Anvisa também, eles tentam baratear ao máximo, é uma briga grande entre laboratório e Ministério da Saúde. Eles até tentam, né, baratear ao máximo, mas mesmo assim fica um preço inviável para uma família que já tem o sofrimento de ter um filho, que todos os dias está perdendo o neurônio motor, que todos os dias essa criança está correndo risco de vida. Então, é uma briga muito desumana. A gente tratar os nossos filhos de uma doença grave e ainda ter que correr atrás de lutar para que eles tenham acesso ao tratamento. Eu acho que realmente as coisas poderiam ser mais facilitadas para nós. Como presidente da Abrame e mãe de um rapaz com AME tipo 1, que já está fazendo agora 19 anos, eu sinto na pele todos os dias o quão é difícil ter um filho com esse diagnóstico no país que a gente vive. Fátima, esses medicamentos aí de altíssimo custo, eles servem para todos os pacientes ou eventualmente pode até haver alguma reação adversa? Olha, falando no Spinraza, né? O Spinraza, ele é um medicamento que na bula dele está dito que é para todos os tipos de AME. AME 1, AME 2 e AME 3, que vai pelo grau da gravidade da doença e o grau que ela é desenvolvida. Então, um paciente que acaba de nascer, se ele toma o Spinraza, ele vai ter mais benefício do que um paciente mais velho que já tem muitos neurônios motores mortos, né, que não estão funcionando. O Zolgensma é uma corrida contra o tempo. É um medicamento que ele só pode ser usado até os 2 anos de vida. Porém, quanto mais cedo ele for usado, realmente todos esses medicamentos se muda o curso da doença. Por exemplo, um paciente com AME tipo 1, que ele começou a fazer o tratamento com o Spinraza ou com o Zolgensma, com poucos meses de vida, ele vai ter uma vida praticamente normal. É uma criança que não vai ter dependência de respirador, uma criança que vai poder andar. Assim também é o Risdiplam. Então, o segredo do uso desses tratamentos é, quanto mais antes iniciar o tratamento com qualquer um dos 3 medicamentos, essa criança poderá vir a ter uma vida muito saudável. Agora, você falou, né, que a criança com o medicamento ela consegue a vida saudável. Mas vamos para a prática. Como as pessoas que não têm recurso para comprar um medicamento desse devem proceder? Só através da justiça? Tem outras formas? E a gente está falando aí do Brasil. Qual que é o padrão a ser adotado?
Olha, infelizmente, a maioria dos pacientes que conseguiram tratamento, eles conseguiram via judicialização ou via as vaquinhas virtuais, né? Algumas crianças conseguiram ter acesso ao Zolgensma através de doações via vaquinha virtual. Ano passado, em abril, saiu uma portaria do Ministério da Saúde que os pacientes com AMI tipo 1, AMI tipo 2 e tipo 3 teriam acesso ao Spinraza pelo SUS. E que esse ano de 2020 foi uma tristeza a gente ouvir do Ministério da Saúde que eles não iam mais fornecer o tratamento para os pacientes com AMI tipo 2 e tipo 3. Salientando, Guga e Melissa, que o medicamento seria um acordo entre laboratório e Ministério da Saúde, o laboratório se responsabilizando que se o paciente ele não tivesse efeito nenhum do tratamento, o Ministério da Saúde não iria ter nenhum custo. Então, para a gente foi uma triste surpresa essa notícia. Então, mais uma vez, nós somos obrigados a judicializar, porque se não for judicializando, os pacientes não têm acesso a tratamento nenhum no nosso país. Fátima, eu queria pedir para você afastar um pouquinho a sua câmera para a gente conseguir te ver melhor. Tá. E aí Pois não. E aí, obrigada. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: você falou sobre algumas crianças que precisam de respirador. Como é que é a infraestrutura, fora o medicamento que é de altíssimo custo, como que é a infraestrutura para o bem-estar de uma criança com AMI? Tem uma alimentação especial? Tem outras coisas que vocês precisam adaptar dentro da casa para que a criança tenha maior conforto? Como é que é, por exemplo, para o seu filho que já é adulto? Olha, o meu filho ele começou a apresentar os sintomas da doença quando ele tinha 1 mês de vida. Com 3 meses, ele já estava dentro de uma UTI respirando por aparelhos. E para trazer o Lucas para casa, nós precisamos montar uma UTI dentro de casa. Então, essa não é só a realidade da minha família, é a realidade de todas as famílias que têm um filho com AMI, que é a forma mais grave. E não é diferente com AMI tipo 2 ou AMI tipo 3. A adaptação da casa, montar uma UTI, no caso, quando esse paciente precisa de suporte para sobreviver, como é o caso do respirador, de bomba de alimentação, né? Então, a gente muda totalmente o nosso ritmo de vida. Quem trabalha fora deixa de trabalhar, muitos lares se desfazem porque a maioria dos casais acabam se separando. Então, é uma mudança muito brusca na vida de uma família com um paciente com uma doença tão grave como é a AMI. Fátima, como é que é com relação ao médico? Você falou que para sair de casa é um momento difícil. Os médicos vão até a sua casa ou você tem que fazer todo um preparo para levar ele até um consultório médico para os exames, para as consultas de rotina? Como é que funciona? Então, quando esse paciente tem acesso a um bom home care, o paciente vem no domicílio, o fisioterapeuta, os terapeutas, né? Faz o tratamento domiciliar. Quando esse paciente depende do SUS ou de um home care que não é qualificado, a gente tem que fazer como é que eu posso dizer? Ter coragem de assumir responsabilidades em transportar o seu filho de casa para um consultório médico. Eu mesma, há poucos dias, meu filho começou uma infecção respiratória e ele precisava passar por um pneumologista. O home care dele não tem pneumologista para visitas e eu tive que colocar meu filho no carro e ir para um consultório particular para ele poder ser avaliado. E confesso a você que foi a melhor decisão que eu tive, porque se não tivesse cuidado naquele momento de iniciar o antibiótico correto, com certeza meu filho teria ido para dentro de uma UTI. E os riscos de contrair infecções e, de repente, pegar uma sepse e a óbito
são muito grandes e esse medo rodeia as nossas vidas todos os dias. Fátima, a gente sabe que uma mãe que tem um filho com problemas, como no seu caso, que tem AME, talvez conheça da medicina do seu filho como ninguém, né? De cada detalhe, de cada gesto que de repente ele faz e que está fora ali do padrão, que ele não está bem, demonstrando que ele não está bem. Como é que é essa comunicação com ele? Ele fala normalmente? Como é que é o dia a dia do cuidado com uma criança ou adolescente com AME? Olha, Melissa, eu sempre falo que a mímica facial dessas crianças é por demais importante, né? O olhar nos olhos, essa sensibilidade. As crianças com AME, elas têm um conhecimento médico que diz que eles falam com o olhar. E essa é uma grande verdade. O meu filho chegou a verbalizar, não como a gente, mas algumas palavrinhas ele conseguia falar. E após um trauma de ter passado por maus tratos de uma técnica de enfermagem, ele parou de falar. E confesso a você que faz muita falta, porque eles têm o cognitivo normal, eles têm sonhos, desejos, e eles não conseguem se expressar. Então, quando uma criança consegue fazer o sim, virando o olhinho, ou um não, franzindo a testa, para a gente já é uma grande alegria, porque a gente vai tentando adivinhar com sim, com não, se está sentindo frio, se está com dor, se está feliz, se quer sair para passear, se quer ir para a cadeira de roda. E assim a gente vai todos os dias. Eu sempre brinco, mas é uma grande verdade, que é matando um leão por dia. Então, a AME, todos os dias, ela nos desafia a sermos pessoas melhores, mais sensíveis, e assim viver nesse mundo de malabarismo que a AME faz a gente viver. Fátima, os Zolgensma é um medicamento... Zolgensma, é difícil de falar o nome. É um medicamento que a gente sabe que, como você falou, custam 12 milhões. E qual a quantidade desse medicamento? É um comprimido? É líquido? Como é que é? E como é que... E uma dose é suficiente? Esse tratamento de uma caixa é suficiente para atingir o objetivo ali com relação à criança? Olha, o Zolgensma, ele é a primeira terapia gênica, ele é uma suspensão onde eles têm presente um vírus modificado, né, que recebe o nome de adeno-associado 9, e esse vírus contém no seu interior uma cópia normal, saudável, do gene SMN1. Então, uma vez esse medicamento que você coloca pela veia do paciente, né, venoso, ele entra um vírus normal e que, dependendo da idade desse paciente, quanto mais cedo, com 1 mês, 2 meses, 3 meses de vida, ele tomar, maiores serão os resultados. Então, é um medicamento inovador que, claro, qualquer remédio, por mais simples que seja, tem os seus efeitos colaterais. Todos são medicamentos novos. Nós, sociedade, até os próprios médicos, eles não sabem ao certo quais os efeitos realmente colaterais desses medicamentos, mas a gente tem visto, pelo menos eu, como mãe e como ativista na causa da AME e pesquiso demais sobre o assunto, que realmente quanto mais cedo esse medicamento, esse vírus, for colocado no corpo de uma criança, os efeitos, a mudança da história da doença, realmente ela pode ser mudada. Então, a gente vê em outros países crianças andando, tendo uma vida normal, subindo escada, pulando, e quem não quer, né, ter um filho com AME, mas que tenha a chance
de modificar o curso natural da doença. Então, a gente fica feliz. Eu tenho meu filho que já tem quase 19 anos e que, por mais que ele faça tratamento com o Spinraza, eu sei que ele não vai ter os mesmos benefícios de uma criança que acaba de nascer. Mas o pouco que ele vem ganhando, nossa, para a gente não tem palavras para dizer. Ontem mesmo foi um momento de muita alegria, eu mexendo nos bracinhos dele, e ele está com muito mais força do que há 15 dias atrás. Então, isso é um renovo, é uma esperança. Não é que o meu filho vai voltar a andar, mas ele com certeza vai ter a chance de ter um pouco mais de movimento, que seja pelo menos para manusear uma cadeira motorizada e ter a liberdade realmente de ir e vir. Então, isso para a gente não tem palavras, né? São vitórias diárias, né, Fátima? Com certeza. A gente queria muito agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, desejar saúde para você e para o seu filho. E muito obrigada. Eu que agradeço ao Guga, a Melissa, e agradeço vocês nos darem voz, porque realmente as famílias com filhos com AME, elas precisam desse espaço. A sociedade precisa entender que existe hoje 3 medicamentos que podem sim mudar o curso natural da doença. E eu só tenho que agradecer em nome de toda a comunidade AME do Brasil essa chance que a Alesp, que vocês estão nos dando. Minha gratidão, meu muito obrigada. Obrigado a você, é sempre uma honra poder prestar serviço e trazer informação aí para a população.